Olá, a parte do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Esse espaço aqui especificamente tratamos da lição de juvenis. Lição essa que tem como título principal desse segundo trimestre de 2026 o tema O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Esse é o nosso tema geral. Grato a Deus com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Amém, Lucas. Chegamos até a lição de número 2, a nossa segunda lição, e o tema importantíssimo dessa lição diz o seguinte: Jesus se sacrificou por amor a nós. Esse é o tema da nossa lição. Quem nos acompanha percebe, e quem acompanha a EBD, a Escola Bíblica Dominical, percebe que geralmente a lição aborda três objetivos. E os três dessa lição são: o primeiro, explicar o que é expiação. O segundo objetivo, compreender o valor do sacrifício de Jesus. E o objetivo de número três é conscientizar de que Jesus morreu em nosso lugar. Então, se você tem acompanhado esse canal, tem sido bênção de Deus na sua vida, curta, comente, compartilhe, que eu acredito que outras pessoas serão impactadas por esse trabalho aqui. Direcionamos para dicas pedagógicas, mas tem outro espaço, se você quiser acessar aqui dentro do canal, que você tem a aula em si, onde os professores vão para e passam em cada tópico da nossa lição. Mas, Lucas, meu amigo, que dica valiosa você traz para os professores e alunos que acompanham aqui esse espaço do podcast Momento Pedagógico. Amém, graças a Deus, Paulo, a todos que nos acompanham. Esse trimestre nós estamos estudando uma temática muito rica, não é? Muito importante, falando sobre a obra de Cristo, né? E o que que nós fazemos em resposta a isso. E pesquisando um pouco, estudando sobre a lição de número 2, eu decidi propor hoje para os professores que nos acompanham uma dinâmica que pode ser executada dentro de sala de aula. Esta dinâmica ela é muito simples, ela não é difícil de ser realizada, porém é necessário que o professor ele possa aí dispor de um espaço razoável dentro da sala de aula para que ele possa sim executar da melhor maneira essa lição, mas dessa dinâmica, mas como nós sempre falamos, né, a palavra de ordem é adaptação, então o professor pode adaptar a dinâmica para a sua realidade ou seu contexto. Como essa dinâmica é voltada para os conceitos de expiação e o tópico de número 3 ele faz referência à cruz, né? Ele tem como título Aquela Cruz Era Nossa. Eu pensei em uma dinâmica que tentasse retratar o efeito, não é, da cruz de Cristo na vida do pecador ao aceitar Jesus. Então, eu vou aportar aqui a minha dinâmica em uma figura, né, que está no livro O Peregrino. Aqueles que leram o livro O Peregrino devem se lembrar que existe um momento ali, né, que o personagem principal, que é denominado cristão, né, logo que ele tem um encontro ali com o Senhor e ele parte, né, em direção ali ao céu, ele vai carregando uma mochila muito pesada nas costas, não é? E ele chega até a cruz. E lá na cruz ele deixa essa mochila, né, esse fardo pesado, né, se não me falha a memória, ele deixa lá, ele larga aquele fardo pesado para poder continuar a sua caminhada. Então, pensando nisso, né, nessa ilustração do livro Peregrino, eu pensei que o professor poderia também trazer uma dinâmica para a sala de aula de forma semelhante ao que é retratado no livro. Né? Então, o que, é que o professor faria? O professor ele pode utilizar duas mochilas. Em uma mochila, o professor ele vai colocar vários itens pesados, né? Vários itens de peso na mochila para tornar aquela mochila bastante pesada. E aí ele fica à vontade, né? Com livros, né? Ou objetos que vão tornar aquela mochila bastante pesada. E em cada objeto, esse professor ele pode colocar, né, um post-itzinho, um marca-páginazinho, né, escrito com nomes de pecados, né? Por exemplo, um item pode estar lá com um post-it inveja, ou outro item pode estar, por exemplo, desobediência,
não é? Ou outro item pode estar lá, ira, né? E você vai colocar os post-its com o nome desses pecados colados em cada um desses objetos e você vai colocar esses objetos dentro dessa mochila e, consequentemente, a mochila se tornará bastante pesada. Qual é a grande, o que você vai propor ao seu juvenil, né? Ao seu aluno? Você pode escolher um representante e você vai pedir que esse representante coloque a mochila nas costas e ele caminhe do início até o final da sala. E você pode até, se você tiver a disponibilidade, né, se você usar o quadro, você pode deixar uma figura, não é, da cruz no quadro ou então em algum outro canto da sala. E você vai pedir que o seu juvenil saia do início da sala com essa mochila pesada até o final da sala carregando esta mochila, né? E consequentemente ele sentirá o peso disso. E quando ele chegar ao final da sala, você vai deixar outra mochila preparada, só que essa mochila será. Você pode colocar alguma coisa, mas alguma coisa leve, porque o objetivo desta segunda mochila é que ela não seja pesada. Então, o seu juvenil vai atravessar a sala com essa mochila pesada, com este fardo muito pesado, e quando ele chegar no final, ele vai deixar essa mochila com fardo pesado e vai trocar e vai colocar essa mochila que o fardo é bem leve, é bem tranquilo e vai fazer o caminho inverso, né, voltando. E qual é a grande ilustração, né? O que o professor tenta propor com essa dinâmica, não é? É o que acontece quando nós cremos em Cristo, não é? Quando a gente crê no Senhor, né? Nós vamos até a cruz e lá nós depositamos, né? Em Cristo foram depositados os nossos pecados e estes pecados eles causam um fardo, né? Muito pesado na nossa vida quando nós ainda não conhecemos a Jesus. Só que aí nós, ao crermos em Cristo, esse fardo ele é substituído, não é? Pelo jugo de Jesus, que ele disse que é leve. Então você deixa os pecados e você substitui isso por um fardo leve, por um fardo que você consegue carregar, que é o jugo do nosso Senhor Jesus. É o que acontece na cruz, não é? E você já pode usar esse momento de dinâmica para explicar a expiação, né? Entrar dentro dos conceitos de expiação. Então, eu acredito que se o professor utilizar essa dinâmica, ela não é difícil de ser realizada, ela é bem tranquila e ela consegue abrir norte para você começar as explicações dos conceitos bíblicos, né, como expiação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, propiciação e por aí vai, que são alguns conceitos que a lição ela aborda. E você pode abordar todos esses conceitos teóricos, né, partindo de uma atividade prática. Então, ou você faz a dinâmica primeiro e explica depois, ou você explica primeiro e faz a dinâmica depois, com o sentido de fechar uma explicação ou torná-la mais coesa a partir de um conceito mais prático, mais palpável para o seu aluno. Eu acredito que se os professores executarem, administrando bem a dinâmica ou adaptando a dinâmica à realidade dos alunos e da classe, eu acredito que ele será bem sucedido na lição de número 2. Amém, Lucas. Dicas importantes e importantes apontamentos que serão importantíssimos para os professores seguirem, assim, é claro, como você falou, assim, adaptando, né, a realidade de cada um. Eu trago uma dica também, e geralmente, vez por outra, eu trago uma dica de vídeo, né? A gente percebe que a importância pedagógica do vídeo reside na sua capacidade de dinamizar o ensino, né? Aumentar a retenção do conteúdo e estimular o pensamento crítico unindo linguagem visuais, sonoras e verbais. Ele facilita a compreensão de conceitos complexos, aproxima a teoria da prática e atua como ferramenta de inclusão, engajamento, protagonismo estudantil. Essas são algumas das definições da utilização dessa ferramenta, que é o vídeo. E geralmente eu sempre indico aqui nessas dicas pedagógicas o canal Bíblia Project, né? O Bible Project, né? O Lucas é mais versado no inglês, pode me auxiliar. Mas aqui eu vou compartilhar a tela com vocês e tem dois vídeos bem interessantes. O primeiro é esse vídeo que está aqui em cima. Eu não vou chegar a abri-lo, mas o tema dele é sacrifício e propiciação. Esse primeiro vídeo aqui que está aparecendo em tela, ele vai dar a ideia do que era o sacrifício, a propiciação no Antigo Testamento. Então, o seu juvenil vai conseguir ter essa
visão de como se dava no Antigo Testamento, assim como pede nos objetivos da lição. Mas também no canal tem um outro vídeo, que é esse vídeo que está logo aqui acima, com o tema redenção, né? Então, esse tema aqui, redenção, ele já vai apresentar as questões da redenção em Cristo. Então, eu acredito que você, se tiver a oportunidade de passar esses vídeos durante a sua aula, né, vai ser enriquecedor para os seus juvenis. Caso não tenha essa disponibilidade durante a aula, peça para ele ser compartilhado no grupo. Se você faz parte de um grupo de WhatsApp que tem a sua classe, compartilhe lá para que eles possam assistir. Ou se no dia você pode levar o celular em uma caixinha de som Bluetooth, eu já usei esse recurso também. Você pode estar passando lá e eu acredito que ele vai suprir aí os objetivos da lição de tanto fazer essa perspectiva do Antigo Testamento, né, como a lição fala em um dos seus pontos, no ponto um e ponto 2, a expiação no Antigo Pacto, e depois com Jesus Cristo, o valor do sacrifício de Jesus. Então, é um material riquíssimo que vai auxiliar aí os seus juvenis a ter essa compreensão. E até para nós, professores da classe de juvenis, são conceitos que podemos extrair desses vídeos que são muito interessantes e muito conteúdo de qualidade. Lucas, Amém, Paulo, graças a Deus. Como palavras finais, nós desejamos a todos os professores uma excelente aula. Use todos os recursos que estão ao seu dispor, né? Se você puder usar o vídeo, se você puder trazer uma música, né, que retrata acerca de redenção, nós temos muitos louvores que têm uma letra muito bonita, muito bela, que falam, né, sobre a mensagem da redenção, que trazem até conceitos assim sobre expiação. Então, são todas dinâmicas e dicas que são muito valiosas e recursos que você, como professor, pode estar trazendo na sua aula para o enriquecimento da sua classe. Você não perde nada e os seus alunos, com certeza, serão muito impactados na sua aula de domingo. amém. Então, permaneça aqui no canal conosco. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 3 com o tema Jesus venceu a morte. Estaremos de volta assim, se o Senhor nos permitir. Até lá e a paz do Senhor.